Amados, dentro do plano da evolução dos mundos, a Terra está deixando para trás a frequência de terceira dimensão, vibração que sempre a acompanhou desde a sua mais remota história. Estamos adentrando faixas frequenciais mais elevadas, onde a mais baixa frequência corresponde à quinta dimensão. Tudo já estava previsto, pois no tempo do divino não existe tempo linear como o conhecemos. O que existe de fato são vibrações energéticas que correspondem a determinadas faixas de frequências conhecidas como dimensões. A terceira dimensão é considerada como uma ilusão, pois as consciências que a habitam vivem uma realidade dual, ou seja, as polaridades de tudo o que é possível nesses mundos. Além disso, tem o agravante dos véus do esquecimento, uma vez que sem o tal do esquecimento, nenhuma experiência da dualidade seria possível. Na vibração 3D, a matéria é predominante. Tudo é mais grosseiro, mais pesado. Tudo é base carbono, pois desta forma tudo é impermanente. O carbono se decompõe e depois se renova, como se renascesse de si mesmo. Isso explica em parte a roda de Samsara, que nada mais é que a ciranda das reencarnações. Há uma infinidade de mundos de terceira dimensão espalhados pelo cosmo. A Terra é apenas uma dessas casas. Porém, como dissemos antes, tudo segue a evolução determinada pelo Criador. Por que seria diferente em relação ao nosso planeta? Ainda não temos o conhecimento e nem a capacidade, a nível de consciência atual, de entendermos a verdadeira história da humanidade. Porém, na medida que essa consciência se expande, mais e mais informações chegam e temos a permissão de divulgar, uma vez que elas também conseguem absorver tais conhecimentos. De nada adiantaria uma informação se nenhum ser humano pudesse compreender. Hoje, na medida que passam os dias, rapidamente tudo se expande. Os véus estão sendo erguidos um a um, e em pouco tempo as consciências humanas não serão mais as mesmas. Estamos nas últimas décadas dentro da transição planetária, que tem uma estimativa de duração de 3 séculos. Ela iniciou por volta de 1750. E até hoje, a maioria dos encarnados teve uma média de 3 reencarnações dentro desta fase de transição. Assim, quase ninguém percebeu as mudanças incríveis que ocorreram neste período. Mas o último século, que também corresponde à última das 3 encarnações dentro da transição planetária, de fato foi impactante. Não vamos colocar aqui fatos já citados em textos anteriores, como a oportunidade de milhões de almas endurecidas que reencarnaram entre 1950 e 1970, a fim de ter uma última chance de se redimir e assim poder herdar a nova terra. Também não falaremos aqui da vinda das almas classificadas como crianças índigo que vieram a seguir, nem das crianças cristal que vieram após os índigos, e tampouco das sementes estelares que estão vindo agora, desde 2012 até os dias atuais. Vamos apenas falar da dissolução da terceira dimensão. Tudo se afunila agora. Os últimos 50 anos são os mais incríveis dentro desses 3 séculos. Já por volta de 2001, o Gesara seria anunciado em setembro daquele ano. O Gesara é uma definição que corresponde à troca de todos os sistemas vigentes na terceira dimensão, a fim de se adequar à nova realidade, quinta dimensão. As forças ocultas que sempre comandaram a humanidade através do trabalho e da dívida não desejam o fim da 3D, pois eles não resistem às novas frequências. Mesmo que seja um plano universal,
algumas ações humanas podem adiantar ou retardar os processos, uma vez que tudo é energia. Então, uma retaliação foi colocada em prática naquele setembro. As consequências todos vocês já sabem. Mesmo assim, em virtude da expansão de consciência coletiva, em 2010, a linha de tempo da Terra foi mudada. Excluída a linha do Armagedon, uma nova linha mais suave e menos dolorosa foi colocada em prática. Essa linha de tempo vai prevalecer até o fim da transição. Então, por volta de 2050, não restará mais nenhum resquício da velha Terra. Criou-se uma janela de tempo de 25 anos dentro desse período final de 50 anos. Tal janela corresponde ao ano de 2012, ano em que a Terra entrou totalmente no cinturão de fótons de luz gama, até o ano de 2037. Essa janela determina o tempo em que as últimas transformações, que também são as mais impactantes, possam ocorrer em definitivo. Porém, as últimas informações vindas através das canalizações superiores informam que os anos mais incríveis dentro da janela serão os anos entre 2020 a 2026. Portanto, segurem-se. Estamos no olho do furacão. Mesmo que as percepções ainda estejam um pouco embotadas, não há como não ver o que já veio. E principalmente o que ainda está por vir. As mentes, mesmo que ainda limitadas, terão que suportar o novo, pois não há como fazer a ascensão para a nova Terra sem que se viva e se compreenda a nova realidade. As consciências dormentes sofrerão um impacto maior, pois a mudança vai chocar aquele que não quer acordar para a nova realidade. Ainda ontem, uma canalização disse o seguinte: nada que continue a vibrar na 3D vai permanecer na Terra de hora em diante. Claro que não será hoje, e nem amanhã, que as almas encarnadas que vibram na 3D irão deixar a Terra. Mas podemos ter uma noção dos fatos e entender que não terão muito tempo. Isso não quer dizer que todos os que desencarnam agora irão deixar a Terra. Precisamos entender que cada um possui um plano de alma, que estipula quanto tempo precisa estar encarnado, a fim de executá-lo. Chegado esse tempo, a alma se desprende do corpo, desencarna e volta para o astral. Se está na frequência da nova Terra, voltará depois aqui. Já aquele que não está na frequência será levado para os planetas ainda de terceira dimensão, condizentes com a sua vibração de alma. A mensagem de hoje também quer trazer um pouco de alento para as almas preocupadas com o futuro. Já dissemos antes que a luz no fim do túnel já é sentida. Temos ainda 3 anos incríveis pela frente, mas serão os mais decisivos dentro desses 3 séculos citados no texto. Lembrando que o universo não possui calendário, pois ele simplesmente é o não-tempo. Porém, como parâmetro, devemos colocar as coisas paralelamente dentro da nossa percepção de tempo linear. Assim fica mais fácil fazer os comparativos. A terceira dimensão deixará de existir de forma definitiva em breve. Todo o caos que vemos nada mais é que a velha energia lutando desesperadamente pela sua sobrevivência. Pessoas apegadas à ilusão da matéria, da 3D, da finitude e do medo terão mais dificuldades de hora em diante. Já aqueles que sabem que somos uma alma imortal e que agora têm a oportunidade de finalmente ascensionar para uma frequência mais elevada, sentirão cada vez mais o alívio de um tempo que finda. Não entre no drama daquilo que vai deixar de existir. Não se apegue às velhas crenças e nem à matéria. O tempo do homem material já não existe mais.
O tempo agora é do homem espiritual. O tempo da competição também se dissolve agora. Somente a cooperação prosperará, pois na quinta dimensão nada será como antes. A velha 3D se dissipa como a névoa numa manhã de primavera. Comemore. Você está entrando no portal dimensional que te levará para um mundo incrivelmente melhor. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.